Imagine poder voltar no tempo e caminhar pelas ruas do Japão antigo. Ver de perto como as pessoas viviam, trabalhavam, se divertiam e sobreviveram em um mundo completamente diferente do nosso. Hoje, você vai fazer exatamente isso. Através de fotos raras e pouco conhecidas, vamos mergulhar em um Japão que quase ninguém conhece, cheio de tradições, mistérios e cenas que parecem ter sido congeladas no tempo. E quanto mais você avança nessa jornada, mais percebe que cada imagem guarda uma história. Fica até o final, porque algumas dessas cenas vão te surpreender. Imagine uma tarde tranquila no ano de 1900. Um garoto caminha lentamente por uma trilha cercada por altos bambus, seguindo sua mãe que volta do trabalho no campo. O som do vento passando pelas folhas cria uma espécie de música natural. O chão é de terra batida e o caminho parece o mesmo usado por gerações. Naquela época, a vida era simples, mas também extremamente dura. Cada dia de trabalho era essencial para garantir comida na mesa. E mesmo uma cena tão tranquila como essa escondia o peso de uma rotina exigente, onde crianças aprendiam desde cedo a ajudar suas famílias. No final do século XIX, a cidade de Yokohama já era um centro cheio de vida. As ruas eram decoradas com faixas de bambu que anunciavam espetáculos teatrais e eventos culturais. Era uma mistura interessante entre tradição e modernidade. Pessoas de diferentes classes sociais circulavam pelas ruas, comerciantes anunciavam seus produtos e artistas atraíam multidões. Yokohama também era uma das principais portas de entrada do Japão para o mundo. Isso fazia a cidade um lugar onde culturas diferentes começavam a se encontrar e às vezes até se chocar. Em 1900, uma família posa em frente à sua casa simples. Ao lado, um moinho de água gira lentamente. Esse tipo de moinho era essencial para moer grãos e garantir alimento. O telhado de palha, típico da época, ajudava a proteger contra o frio e a chuva, mas também exigia manutenção constante. Essas casas eram construídas com materiais naturais, o que as tornava vulneráveis ao clima. Mesmo assim, eram o lar de famílias inteiras, cheias de histórias, dificuldades e momentos de felicidade. Em 1930, monges budistas caminham em silêncio pelos terrenos do Templo de Fukuji, em Kyoto. Eles seguem em direção à cidade para coletar doações. Cada passo é calmo, quase meditativo. A rotina desses monges era baseada na disciplina, na espiritualidade e na simplicidade. Mas também havia um propósito maior. Eles ajudavam a manter templos, preservar tradições e ensinar valores que atravessaram séculos. Em 1914, um jovem casal posa para uma fotografia em um dia de chuva. O homem segura uma rede de pesca e veste uma capa tradicional. A mulher carrega uma criança nos braços. Mesmo sob a chuva, há um leve sorriso. Talvez aquele momento fosse raro, uma pausa em meio a uma vida de trabalho constante. Fotografias naquela época não eram comuns. Por isso, cada registro era especial, quase como eternizar um instante da vida. Nas ruas do Japão antigo, vendedores ambulantes eram parte essencial do cotidiano. Um homem em sua pequena barraca de doces chama a atenção de um menino. O sorriso da criança revela algo simples, mas poderoso. Mesmo em tempos difíceis, pequenos momentos de alegria existiam. Esses vendedores não apenas vendiam produtos, eles criavam conexões, histórias e memórias. Durante o Ano Novo, bombeiros realizavam apresentações acrobáticas impressionantes. Subiam em estruturas de madeira e demonstravam equilíbrio e coragem. Mas aquilo não era apenas entretenimento. Era também uma forma de mostrar habilidade e preparo. Incêndios eram um grande risco naquela época, principalmente por causa das construções de madeira. Esses homens eram verdadeiros heróis urbanos. Em uma cena rara, uma mulher relaxa em uma banheira de madeira com aquecimento. Mesmo em um Japão antigo, momentos de conforto existiam. Esse tipo de banho era mais do que higiene. Era também um ritual de descanso. Um momento para recuperar as energias depois de um dia exaustivo. Em 1910, em Hokkaido, vemos membros do povo Ainu, um dos grupos mais antigos e misteriosos do Japão. Seus costumes, aparência e cultura são diferentes do restante da população japonesa. Por muito tempo, foram marginalizados e pouco compreendidos, mas sua história é fundamental para entender as origens do Japão.
Em pequenas oficinas, artesãos produziam sandálias tradicionais conhecidas como jeta. Cada peça era feita à mão. O som da madeira sendo trabalhada preenchia o ambiente. Era um trabalho detalhado que exigia habilidade e paciência. Esses objetos simples eram usados por praticamente toda a população. Nas ruas, personagens curiosos também chamavam atenção, como um homem conhecido por sua baixa estatura, que circulava com um carrinho. Em uma época sem redes sociais ou mídia moderna, essas figuras locais se tornavam famosas dentro de suas comunidades. Em 1880, um samurai posa em repouso. Mesmo após o fim da era dos samurais, sua imagem ainda representava honra e tradição. A presença dele mostra como o passado ainda influenciava o presente. Em Kyoto, trabalhadores carregavam água pelas ruas usando baldes. Era um trabalho pesado, mas essencial para o funcionamento das cidades. Cada tarefa tinha um papel importante na sociedade. Mercado de peixe em Yokohama eram pontos movimentados. Pessoas negociavam, conversavam e escolhiam alimentos frescos. Era ali que a vida urbana realmente acontecia. Na famosa Rua Dotonbori, em Osaka, vemos uma multidão posando. Um momento congelado no tempo. Cada rosto ali representa uma história única. Motoristas de rickshaw percorriam as ruas carregando passageiros. Era um trabalho extremamente cansativo, mas também uma das principais formas de transporte. Em campos de arroz, agricultores trabalhavam sob o sol. Com ferramentas simples, sustentavam toda uma nação. Era um trabalho duro, repetitivo e essencial. Tecelãs produziam tecidos de seda em teares de madeira. Cada fio era cuidadosamente trabalhado. A produção era lenta, mas o resultado era valioso. Funerais naquela época eram eventos grandiosos. Multidões acompanhavam os cortejos. Era uma forma de demonstrar respeito e também status social. Músicos itinerantes viajavam de cidade em cidade. Levavam música, cultura e entretenimento para lugares distantes. E cada apresentação era única. Em regiões frias, crianças caminhavam na neve usando roupas de palha. Mesmo no frio extremo, a vida continuava. A rotina não parava. E em aldeias simples, mulheres trabalhavam juntas preparando alimentos. O trabalho coletivo era essencial para a sobrevivência. Cada uma dessas imagens revela algo maior. Não é apenas sobre o Japão antigo. É sobre a vida humana, sobre esforço, tradição e adaptação. Um mundo sem tecnologia, mas cheio de significado. Agora me conta, qual dessas cenas mais te chamou a atenção? Você conseguiria viver nessa época? Escreve aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Códigos Inexplicáveis. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Você vai se surpreender ainda mais. Nos vemos lá.